Boa tarde, pessoal. Não poderia ser diferente nesse ano no Colégio Caminho, de nós promovermos o nosso aulão preparatório para o Enem. O ano passado o colégio já preparou umas aulas todas especiais para vocês e esse ano nós nos reinventamos também com uma estrutura com todas as medidas de segurança que são necessárias para esse momento e uma estrutura para levar com qualidade para o YouTube, Facebook e o Instagram o nosso aulão de 2020 preparatório para o Enem. Esse aulão que vai acontecer nesse final de semana e também no próximo final de semana do dia 21 com todos os professores do colégio, aulas preparadas com muito carinho para todos vocês. Eu espero que vocês aproveitem muito esse momento, espero que vocês aproveitem para adquirir a maior quantidade de conhecimento. Deixa aí seu comentário, deixa aí a sua pergunta e também compartilha com seus amigos, avisa aí para os amigos que está tendo um aulão bacana do Colégio Caminho, então deixa tudo isso daí na agenda de vocês, que semana que vem também tem mais. Então fala pra galera que não conseguiu assistir hoje, para assistir semana que vem, manda pra família e tudo mais. Eu sou o professor João Paulo, professor de Matemática e Física do Colégio Caminho, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito, então, de alguns conteúdos que acabam caindo muito no Enem, que é a questão de probabilidade e a questão de estatística na parte de média e mediana e também a média aritmética. E vou tentar falar um pouquinho para vocês a respeito da média ponderada também, certo? Quando nós estamos falando a respeito da parte da estatística, nós acabamos pensando assim, nossa, mas por que cai tanto esse tipo de matéria no Enem? É muito fácil de contextualizar. É muito fácil para a gente poder contextualizar, então, essa matéria. Proporcionalidade também. Eu acredito que todos vocês já trabalharam com proporcionalidade em algum momento. Fazendo uma receita, no momento em que você vai aumentar as medidas, então, de uma figura geométrica. Tudo isso está envolvido em proporcionalidade. E proporcionalidade, pessoal, como ela é muito fácil para contextualizar, o Enem ele então hoje o professor vai dar algumas diquinhas para vocês conseguirem então fazer essas questões com bastante facilidade. Não está trocando aqui. Espera só um minutinho. Isso acontece, quem sabe faz ao vivo, não é verdade? Então, espera aí. Não foi. Então, quando nós falamos a respeito da parte de proporção, pessoal, nós sabemos então que nós podemos separar essas grandezas de duas formas. As grandezas, elas podem ser separadas de maneira inversamente e elas podem ser separadas de maneira diretamente proporcional. Então, o professor vai falar um pouquinho para vocês a respeito do que seria essa grandeza diretamente proporcional. Pensa comigo no probleminha que o professor colocou na tela. Eu preciso dividir o número 32 em partes diretamente proporcionais a 3, 5 e 8. Entenda o seguinte, quem tem menos, ganha menos. Quem tem mais, vai ganhar mais. Então, se eu estivesse falando de esse valor em reais e a idade de 3 crianças, é óbvio que diretamente proporcional, a criança que tem 3 anos, ela ganharia menos que a criança que tem 8 anos. E a dica para resolver isso é nós usarmos um pequeno artifício, tá? Que foi o que o professor fez aqui na tela. O professor, então, nomeou essas 3 partes, se fossem 10, eu iria nomear 10. Eu nomeei essas 3 partes como x, y e z. E o que acontece? Para cada uma delas, eu criei um pequeno produto. 3K, 5K e 8K. Então, eu realizei uma somatória. No momento em que eu realizo essa somatória, eu encontro, então, um valor para esse K.
Depois que eu encontro esse valorzinho, eu posso substituir, então, naqueles valores que eu coloquei lá no início. Então, no x igual a 3k, eu vou substituir por 3 vezes 2. Então, eu sei que a criança que tem 3 anos, ela vai ganhar apenas 6. Quem tem 5 anos, vai ganhar 10. E quem tem 8 anos, vai ganhar 16. Então, pessoal, não esqueçam, grandezas diretamente proporcionais. No momento em que você estiver falando a respeito delas, elas têm que estar bem alinhadinhas e você já tem até uma provinha real aí, só de bater o olho já consegue enxergar que quem tem menos ganha menos, quem tem mais ganha mais. Só que o que acontece na inversamente proporcional, nós vamos pensar o contrário. Na inversamente proporcional, ao invés de você dar mais dinheiro para quem tem mais idade, você vai dar menos dinheiro para quem tem mais idade. E ao invés de você usar esse artifício multiplicando, você vai fazer o processo contrário. Você vai fazer o seguinte, você vai criar uma pequena divisão. Então, o exemplo que o professor colocou aí na tela foi o seguinte: divida 144 em 3 partes inversamente proporcionais. Então, no momento em que eu fiz isso, olha o que aconteceu. Eu tenho x, y e z. Ah, mas é igual o que o senhor fez no outro. 3 partes eu nomeei dessa forma. Só que agora, lembra daquele k que nós usamos no início do exercício? Lá na diretamente proporcional? Ele era multiplicando. Como nesse caso é inversamente proporcional, eu vou então dividir. Eu faço k sobre 3, k sobre 4 e k sobre 12, que são as partes, então, que eu vou precisar utilizar. Lembrando que aí vai ter que rolar, então, uma soma. Não posso somar todo mundo de uma vez, vai precisar tirar o mínimo, os meus denominadores são diferentes. Aí vai aquela questão da equaçãozinha do primeiro grau. Depois que você encontrou o valor do k, então, olha o que vai acontecer. Eu tenho lá o k dividido por 3, então, o valor que nós encontramos do k, 216, eu vou dividir pelo 3, que deu 72. Depois, pelo 4, 54. Depois, pelo 12, que vai dar 18. Então, se você já bateu o olho aí na tela, você já vai conseguir olhar o seguinte: quem era a menor parte foi quem ganhou mais, tá? A menor parte acabou ganhando mais. Então, fiquem ligadinhos nessas questões. São questões que são muito fáceis de contextualizar porque ela está aí no nosso dia a dia. Então, divisão direta e inversamente proporcional, você usa esses 2 macetes, né? Usando esse artifício que é o K, que não vai ter erro, certo? Tenho certeza que vocês vão conseguir. Lembrando, toda a questão do Enem merece uma leitura com calma. Nós sabemos que os enunciados, eles são grandes, então precisa mesmo ler com calma para que você possa ter a noção de qual é o melhor recurso para você utilizar. E todo o exercício, ele fala se é direta ou inversamente proporcional, ok? E aí o professor também trouxe para vocês a questão relacionada com a estatística. Estatística, então, esse momento que nós vivemos é norteado de pesquisas. Lojas, hipermercados, produtos que eu quero colocar no mercado, então, nós sempre realizamos uma pesquisa. E eu preciso, então, tabular esses dados. Na estatística, nós vamos ter essa função. Tabular esses dados para eu poder mostrar para vocês de uma forma clara, objetiva, essa informação. E nós dividimos a estatística em algumas partes.
Uma das partes é a população. População, pessoal, é o todo. É tudo aquilo que nós estamos observando. Se eu estiver analisando uma sala de aula, é toda aquela sala de aula. Porém, no momento em que eu vou realizar uma pesquisa e eu escolho apenas 4 alunos daquela sala, o que vai estar acontecendo? Eu vou estar trabalhando com a minha amostra. Então, em uma pesquisa, eu tiro, então, a minha amostra de dentro da minha população. Ok? E a partir do momento que eu faço essas perguntas, então, posso lá verificar a altura dos meus alunos, o peso, enfim. Eu vou encontrar a primeira situação, que é a palavrinha moda, pessoal. Acredito que todos vocês já ouviram, então, falar a respeito de moda. Ah, professor, mas o senhor está falando de moda no quesito roupa? Moda em tudo. No momento em que nós temos algo que ele viraliza, algo que ele se torna muito constante, nós utilizamos essa frase, essa palavra. Olha, isso virou moda. Então, na estatística, moda, ela também é utilizada. E como que eu faço, então, professor, para fazer uma análise no exercício, se ele falar a respeito de moda para mim? A moda, pessoal, em estatística, ela vai ser o valor... Opa, espera aí. Moda, ela vai ser o valor, então, que mais se repete, tá? Ele vai se repetir uma maior quantidade de vezes. No entanto, nem sempre vai haver moda. Nem sempre vai ter um valor que se repete com tanta intensidade. Então, o que nós conseguimos classificar? Então, olha só os exemplos que o professor colocou aqui. Então, olha só. Nós temos, então, uma pesquisa relacionada à questão de venda de geladeira e nós temos, então, unidades que foram vendidas. Isso, quando nós colocamos no nosso exercício, nós chamamos isso de rol, tá? É o nosso rol de informações. E se vocês observarem, então, olha só, nesse caso, eu vou ver qual é o mês que teve a mesma quantidade. Houve meses que teve a mesma quantidade? Teve. Quais meses, então? Então, eu tive o mês de março e o mês de maio, que repetiu, então, o valor de venda de 20 geladeiras. Então, o que eu vou ter nesse momento? A minha moda, ela vai ser 20. Ok? Então, a tua moda ali é o valor que mais se repetiu. Então, é o 20. Agora, nesse próximo caso, olha só, pode ocorrer mais de uma moda. Pode ser que aconteça mais de um valor que se repete, e presta atenção aqui, na mesma quantidade. Ok? Então, a isso, nós podemos classificar como bimodal, tá? E nós podemos chamar de multimodal. Também há alguns exercícios que trazem como trimodal, certo? Mas ele pode ser chamado de bimodal quando tiver 2 modas e ele pode ser chamado de multimodal quando ele tiver mais de 2 modas, então. Deixa o professor. Então, olha só. Olha esse caso. Nós temos, então, olha aqui na tela, uma loja de calçados, e nessa loja de calçados, então, em um determinado mês, o que aconteceu? Eu tive números mais vendidos. Então, o 36 apareceram 3 vezes, e o 37 também apareceu 3 vezes. Ah, professor, então a minha moda é 3? Não, a sua moda, ela não é 3. A sua moda é o 36 e o 37,
que eles apareceram, e nesse caso também o 40, tá? O professor não mudou aqui. O 40, então eu vou ter trimodal, ou também vou classificar ela como multimodal. Então o 36, o 37 e o 40 foram os valores que mais apareceram. Então, é os valores, não a quantidade. A quantidade serve para você poder fazer a comparação. Ok? Agora, existe o caso que nós não temos moda? Tem. Tem o caso, sim. Existem os casos que não há nenhuma repetição. Nesse caso, nós dizemos que ele é amodal. É o caso aonde não houve repetição igual de nenhum número se repetiu. Ok? Então, nesse momento, nós temos o caso que nós chamamos de amodal. Ok? E aí, só para a gente poder mostrar, olha aqui na tela, nós temos então o exemplo aonde nós temos as notas dos nossos alunos, o professor então colocou algumas notas e nós temos então que nenhuma delas se repete. Então a isso não existe moda. Ok? Agora, e a outra palavrinha que nós temos é a chamada mediana. O que vai acontecer quando nós estamos falando de mediana? Mediana é o nosso termo médio, ok? Mediana é o termo médio que nós vamos encontrar em um rol, certo? Então, o que nós podemos encontrar aqui? No caso, mediana, nós temos que primeiramente observar qual é a quantidade de termos que nós temos aí. Então, se eu tiver uma quantidade ímpar, que é a primeira que nós estamos colocando aqui na tela, na quantidade ímpar, é muito fácil para a gente encontrar a posição central de um valor. Só que tem uma dica que é muito importante e que às vezes no momento em que você está resolvendo os exercícios de mediana, a gente acaba se perdendo. É muito importante que você faça o seguinte, coloque esses números em ordem crescente. Lembrando, nesse rol, então, nessa tabela que ele pode trazer para você, ele vai trazer números que se repetem também, tá? Ele pode trazer vários números repetidos. O que é importante lembrar no momento em que você vai fazer a mediana? Os números repetidos, você vai repetir exatamente como estão, na mesma quantidade, porque interfere diretamente, tá? Então, organizou todos os seus números, você vai daí identificar qual é a quantidade de valores que você tem. Por exemplo, 7 termos, 9 termos. Então, se for ímpar, o termo central, tá? O termo central, ele vai ser a sua mediana. Agora, olha aqui na tela, certo? Só o professor já mudou ali para poder mostrar certinho para vocês. Tenho aqui a quantidade de livros, então, em uma determinada escola. Sei a quantidade, então, de cada uma das disciplinas. Separo todo mundo em ordem crescente. E a partir do momento que eu separo todo mundo em ordem crescente, eu consigo, então, encontrar o meu termo central. Ok? Então, só que, lembrando, nesse caso, eu tinha 7 termos. Então, o meu termo central nesse exercício, ele vai ser o 500. Então, a mediana, então, ele vai ser o 500. Agora, quando nós estamos falando da mediana
e a quantidade de termos ela é par, aí nós temos que pensar o seguinte: na quantidade de termos quando ela for par, nós temos que lembrar a seguinte situação: não vai sobrar apenas um termo central lá no meio. Vai sobrar 2. Sempre vai sobrar 2 quando a quantidade de termos ela for, então, par. O que vai acontecer? Nesse momento que vai sobrar 2 termos aí para você, esses 2 termos, você vai, então, fazer a média aritmética deles. Ou seja, somar e dividir eles por 2. Vou mostrar para vocês, então. Olha só, nesse caso, então, olha só, um exemplo, então, de tipo de prato. E, nesse momento, depois de colocar todo mundo na ordem crescente, constatou-se o quê? Constatou-se que a quantidade de termos que você tem são 8 números, então. 8 números? Poxa, mas então, professor, o que é que eu vou fazer? Pensa o seguinte: esses 8 termos que você tem aí, vai sobrar 3 para a esquerda, 3 para a direita e vai sobrar 2 termos centrais lá no meio. Mas então quer dizer que a mediana, se no primeiro que o senhor fez que era ímpar, a mediana era só um termo, nesse momento, a mediana, então, é o 24 e o 26. E não se espante se eles colocarem isso na resposta, tá? Não, não é essa a sua resposta, tá? Eles podem até colocar na alternativa, mas não vai ser essa. Por quê? Porque daí você precisa realizar a média aritmética, então. Vai somar os seus 2 termos e depois que você soma esses 2 termos, você vai dividir eles por 2, que vai dar, então, 25. Ah, professor, mas o 25 não apareceu naquele hall de números. Não é obrigatório ele aparecer, tá? Não é. Pode ser que em algum exercício até coincida, mas nesse momento não apareceu nenhum 25 ali. Mas ele, então, vai ser a sua mediana. Beleza? Então, lembra sempre, mediana, então, eles vão colocar uma tabela, eles vão colocar um texto com essas informações, na maioria das vezes vem na forma de uma tabela, e ele também pode mostrar isso na forma de um gráfico. Estatística, ela é cheia de gráficos. Ele pode trazer, então, na forma de um gráfico de colunas, ele pode trazer na forma de um gráfico de barras, e ele faz o quê? Ele vai pedir, então, para você, a partir desse gráfico, a partir dessa informação, que você faça, então, essa análise, para você poder mostrar, então, qual é a quantidade o valor, então, da sua mediana. Beleza? Lembra, ímpar vai sobrar um termo central, par vai sobrar 2 termos, e aí você vai precisar fazer a sua média aritmética. Não esquece disso e cuidado com as alternativas, que pode ser que lá nas alternativas eles vão colocar para ser uma verdadeira pegadinha para vocês, certo? E aí, não poderia deixar de falar, já que falei um pouquinho a respeito, já falei dela, a falar a respeito da média aritmética, certo? No caso, quando nós falamos da média aritmética, pessoal, toma cuidado com uma coisa. Média aritmética, ela nada mais é do que algo que vocês conhecem muito bem, né? Durante os bimestres, então, é realizada uma média, tá? Que você chegou lá no final do bimestre, 6,5. Cheguei no final do bimestre, 3,5. E assim por diante, durante seus 4 bimestres. Porém, a média aritmética, o que você não pode esquecer,
A média aritmética, pessoal, ela é somatória e você vai dividir, então, ela pelo total de termos que o exercício trouxe para você. Então, preste atenção. Eu trouxe aí no exemplo 4 notas. Aritmética, tá? E média aritmética é muito comum ela aparecer nas questões. Elas acabam aparecendo com muita frequência nas questões do Enem e até mesmo algumas questões de vestibulares. Então, toma bastante cuidado quando acontecer isso. Lembrando também a questão da repetição. E se aparecer termo repetido, professor? Se aparecer termo repetido, você vai considerar ele da mesma maneira. Não vai descartar, porque ele representa, então, se for 4 bimestres e em 2 bimestres a nota foi igual a 6,5, então você vai permanecer. Primeiro bimestre, 6,5. Segundo bimestre, 6,5. Então, esse caso é a nossa média aritmética. O exercício, ele traz, professor, essa palavra, a média aritmética, ele traz. Mas por que que ele traz? Porque nós não temos somente média aritmética. Nós também temos a média ponderada, tá? E o que acontece, então, quando nós falamos a respeito da média ponderada, que até coloquei aí na tela para vocês poderem ver o que acontece nesse caso. Geralmente os exercícios de média ponderada, ele vai trazer para vocês uma informação que é o chamado peso. Pensássemos então, tá, que dentro de uma sala o professor ele deu prova, ele deu um trabalho, ele deu uma atividade em grupo, ele deu uma pesquisa. Cada uma delas valia 10. Porém, elas tinham pesos diferentes. A prova, ela tinha peso 3, mas a pesquisa tinha peso 2. Um seminário, peso 2. E apenas quando nós falamos a respeito de média, de notas, tá? Pode acontecer também, olha, nós vamos fazer a média ponderada, então, lá, no momento que você teve uma nota 5, e o peso dela era 2, a primeira coisa que você tem que fazer é realizar essa multiplicação. Então, 5 vezes 2. Fez isso com todos os termos, somou. Ah, então agora eu tenho que dividir por 4, né, professor? Porque eu tenho 4 termos, é aí que está o erro. Não. Você vai ter que dividir pela somatória dos pesos que você teve. Então, no caso aqui, a minha somatória dos pesos foi 10. Então, você vai ter que dividir tudo isso por 10. Então, não se esqueça, na média aritmética, divide pela quantidade de termos que apareceu. No caso da média ponderada, você vai dividir pela quantidade, então, da somatória desses pesos. As questões de estatística, elas são norteadas por infográficos, elas podem trazer na forma de charge, elas podem trazer as informações dentro de uma tirinha. Todas as questões, ela vai utilizar um recurso diferente. Então, para as questões de estatística e uma forma de treino, comece a observar as questões e analisar os gráficos no seu todo. Não olha lá, é um gráfico de linha, eu tenho que olhar só a linha? Não. Pode ser que o exercício traga alguma coisa extra ali, alguma outra informação, ou no rodapé, ou no cabeçalho do gráfico. Lembrando que gráficos, eles têm legenda. Do lado do seu gráfico, então, você vai ter
informações pertinentes àquela questão, e nem sempre ele tem que ser precedido por uma questão gigante, tá? Por um grande texto. Pode ser que a sua questão ela venha precedida apenas dessa imagem e a pergunta. E tudo aquilo que você precisa para realizar o cálculo estará dentro daquela imagem. Outra dica importante na parte de estatística que é bacana vocês prestarem bastante atenção são em relação aos textos. Os textos trazem informações importantíssimas para o seu exercício. Poxa, professor, mas a questão ela é tão longa, ela traz um texto de, às vezes, 10, 15 linhas. Vai trazer. Mas vai grifando, principalmente, os valores e ao que eles se referem. Por exemplo, ele vai trazer lá a quantidade de pessoas que moram em Cambará. Ele vai trazer a quantidade de pessoas que moram no estado do Paraná. Então, o que você vai fazer? Olha só, leia com atenção, grife a sua questão. Fazendo isso, vai saltar aos seus olhos as informações para você utilizar lá no cálculo do seu exercício. Pode ser que quando você pegou aquela questão, você começou a ler, o texto se tornou às vezes cansativo e você acabou não prestando atenção nas informações do texto. É por isso que é importante, no momento em que você fizer a primeira leitura dele, faça grifos. Grifa lá aquela informação, grifa aquele dado que ele vai ser muito importante na resolução do seu exercício. Pô, professor, mas na hora que eu estou resolvendo a questão lá, eu tenho menos de 3 minutos por questão. Você tem menos de 3 minutos por questão. Só que existe uma compensação na prova também. Não são todas as questões que têm textos gigantescos. Então, o que acontece? Uma questão acaba compensando a outra. Então, no momento em que você estiver fazendo essa análise da questão, grifa e depois você retoma. Poxa vida, professor, mas lá eu não vou ter tempo para fazer tudo. Porém, você vai treinar antes em casa. Isso faz parte do seu treino. Pega as provas anteriores do Enem, leia essas questões, analise os gráficos, veja o que era pedido em cada um dos gráficos, tá? Veja direitinho lá cada uma das questões, ok? Tenho certeza que a parte da estatística, essa interpretação de gráfico, que muitas vezes parece que, nossa, mas para calcular média, mediana, moda, parece que fica tão difícil quando a gente vai lendo no texto, mas o que é importante você compreender? Saibam os conceitos iniciais, que são esses que o professor passou aqui, e no momento da interpretação, utilize seus grifos e, principalmente, grife a pergunta central da questão. A partir do momento que você grifa a pergunta central e você já fez os grifos anteriores nessa questão, o que vai acontecer? Você vai conseguir, então, buscar somente as informações necessárias. Porque nos gráficos, pessoal, ele pode trazer N colunas para você, ele pode trazer várias informações que muitas vezes elas nem são utilizadas nos exercícios. Ok? Então eu espero que vocês tenham, então, conseguido acompanhar aqui com o professor nesse tempinho que a gente ficou junto, falando um pouquinho a respeito da parte da proporcionalidade, dando algumas informações, algumas dicas para vocês a respeito da parte da estatística. Lembrem-se sempre, por mais difícil que possa parecer a prova, precisa ter tranquilidade. Ah, professor, mas é muito difícil ter tranquilidade. Treino. Se você treinar, quanto mais você estudar,
você vai fazer a tua prova com maior tranquilidade, tá? Resolva a maior quantidade de questões possíveis. Nunca deixe questões em branco. Beleza? Nunca deixe questões em branco. Pode ser que aquela questão que você acha que você fez e que estava meio perdidão, pode ser que ela esteja realmente correta e pode ser aquela que vai fazer a sua pontuação ir lá em cima. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês tenham participado, então quero que vocês continuem assistindo essa live feita com bastante carinho para todos vocês. Hoje ainda nós vamos ter o professor Ronaldo, temos a professora Manuela, temos a professora Fernanda, a professora Gabriela, temos o professor Eduardo, tem uma pancada de gente que vai passar por aqui ainda. Eu vou passar de novo falando a respeito de física para vocês e quero que vocês aproveitem mesmo. Como eu falei, compartilha com os amigos de vocês para que eles possam também assistir, para que eles possam ter esse conhecimento, essa dose de conhecimento que o Colégio Caminho está entregando para vocês nesses 2 sábados. E deixando mais uma dica, o Colégio Caminho está com as matrículas do ano de 2021 abertas, então não percam a oportunidade de estudar num colégio com qualidade, com um material de excelência, que é o material do Dom Bosco by Pearson. Então eu espero que todos vocês venham conhecer o colégio, venham fazer parte então do Colégio Caminho no ano de 2021. Já deixo um abraço para todos vocês, mas daqui a pouco eu tô de volta aqui. Beleza, pessoal? Obrigado, fui! O Colégio O Caminho está há 27 anos fazendo história na cidade de Cambará. Com uma estrutura física ampla, moderna e aconchegante, nossa sede foi projetada para atender alunos de todas as idades, desde a educação infantil até o ensino médio, com métodos de aprendizagem diferenciados, professores qualificados e experientes. No Colégio O Caminho, mais do que uma formação educacional, nossos alunos são formados para a vida. Nós do Colégio Caminho nos dedicamos a oferecer sempre a melhor educação e os resultados crescem a cada ano. Nossas taxas de aprovações nos vestibulares das mais renomadas universidades públicas e privadas do país cresce constantemente, além da excelente pontuação de nossos alunos nas avaliações do Dom Avalia, realizadas pelos nossos parceiros do Sistema de Ensino Dom Bosco by Pearson, um dos melhores sistemas de ensino do Brasil. A nossa missão é a de proporcionar uma educação inclusiva de qualidade, garantindo assim o sucesso do ensino e aprendizagem dos nossos filhos e filhas. Trabalhamos para ser uma instituição de ensino referência na região, valorizando a ética, a cidadania e o estímulo das mais diversas habilidades de nossos alunos. Aqui no Colégio O Caminho, nossas crianças aprendem o respeito ao próximo, ao meio ambiente e a cidadania, para que nossos jovens sejam sempre partes integrantes e transformadoras da sociedade. No ano de 2020, enfrentamos uma pandemia sem precedentes na história, mas nós, do Colégio Caminho, nos reinventamos e fomos buscar, através da tecnologia, ferramentas para que nossos alunos não fossem prejudicados. Afinal de contas, eles são nossos bens mais preciosos. Assim, professores, coordenação e a direção do Colégio Caminho conduziram o processo educacional neste momento tão delicado, com muita dedicação e carinho, sendo ofertado inclusive atendimentos psicológicos com alunos e professores. Venha nos fazer uma visita e conheça as inúmeras vantagens de fazer parte da família do Colégio O Caminho. Colégio Caminho, mais que uma escola, uma filosofia de vida.